O milionário riu quando o filho da empregada disse ele falava 3 línguas. Ele zombou o menino até minutos depois o garoto traduziu algo que revelou um segredo perigoso. E isso mudou tudo. O som de quebrar vidro ecoou pela mansão Thornton precisamente às 7h43 p.m. Mas não foi um acidente. Foi o momento exato. Helena Martinez percebeu seu filho estava prestes a mudar tudo. Ela tinha implorado a Deus aquela manhã. Literalmente implorou de joelhos em seu apartamento de um cômodo. Mãos apertadas, tão apertados seus nós dos dedos ficaram brancos. Apenas hoje, ela sussurrou na quietude. Por favor, apenas deixe-me passar por hoje sem perder este emprego. Sua babá tinha cancelado às 6 a.m., sem aviso, sem desculpa, apenas uma mensagem de texto que fez o estômago de Helena cair. Desculpe, não posso ir. Danny tinha 9 anos de idade. Velho o suficiente para entender que sua mãe trabalhava limpando casas de outras pessoas. Velho o suficiente para saber eles não podiam pagar para perder outro emprego. Velho o suficiente para ficar quieto em cantos e fazer-se invisível. Mas não velho o suficiente para o que estava prestes a acontecer. Você não pode trazê-lo aqui. Richard Thornton estava na entrada dos criados, bloqueando a porta como uma parede de colônia cara e irritação mal contida. Seus olhos moveram dos sapatos gastos de Helena para a mochila de seu filho, calculando algo ela não podia nomear. Helena, nós discutimos limites. Sr. Thornton, a voz de Helena rachou. Ela odiou aquele som. O som de desespero. Minha babá cancelou e eu não tenho para onde. Este é um jantar de negócios. Ele a interrompeu sem levantar sua voz. É isso que dinheiro fazia. Isso te fazia poderoso o suficiente para não gritar. Eu tenho investidores voando de Paris e Tóquio. Você entende o que isso significa? Danny observou os ombros de sua mãe curvarem para dentro, fazendo-a menor. Ele tinha visto acontecer antes. Diferentes casas, diferentes homens de terno. Sempre o mesmo fim. Ele vai ficar no canto. Helena sussurrou. Sua mão encontrou o ombro de Danny, apertando uma vez. O código silencioso deles. Seja invisível. Você nem vai saber ele está lá. Richard Thornton olhou para Danny por exatamente 3 segundos. Pareceu 1 hora. Então ele se afastou. Um som, ele disse. Uma interrupção e vocês dois estão fora. Entendido? Helena acenou tão forte seu pescoço doeu. A mansão cheirava a lustramóveis e flores frescas arranjadas por pessoas que cobravam mais por hora do que Helena ganhava em um dia. Candelabros de cristal pendiam de tetos tão altos. Danny teve que inclinar a cabeça para trás para vê-los. Cada superfície brilhava. Nada estava fora do lugar exceto ele. Richard apontou para um sofá cor creme perto da grande escadaria, longe da sala de jantar, mas visível de todos os ângulos. Ali, ele disse, não toque em nada. Danny sentou. Seus pés não alcançavam o chão. Helena desapareceu na cozinha, sua cabeça baixa, movendo-se com a invisibilidade praticada de alguém que tinha aprendido a existir em espaços que não eram para ela. Pela porta, Danny podia ouvi-la trabalhando. O tilintar silencioso de pratos caros, o suave farfalhar de guardanapos de pano sendo dobrados em triângulos perfeitos. Os investidores chegaram em etapas. Primeiro veio o riso da entrada. Então vozes no hall falando línguas. Danny reconhecia, mas Richard não esperava que ele o fizesse. Francês e inglês deslizando para dentro e para fora um do outro como água. A análise de mercado parece favorável, um homem disse em inglês, seu sotaque afiado nas bordas. Basura, mas a alocação de risco, outro respondeu, mudando para francês no meio da frase. Precisa de esclarecimento antes de prosseguirmos. As orelhas de Danny se animaram, não porque ele estava tentando ouvir, porque ele não podia evitar. Sua mãe chamava de um presente. Sua professora da 3ª série chamava de desenvolvimento linguístico incomum. Senhora Chen, a mulher idosa para quem Helena costumava trabalhar,
Chamava de ter ouvido para a música. Senhora Chen tinha sido francesa, casada com um americano, morando na Califórnia com um neto ela não tinha visto em 12 anos. Ela tinha passado 3 anos ensinando Danny sem querer, preenchendo o silêncio de sua grande casa vazia com histórias em 3 línguas. Você me lembra ele, ela costumava dizer, tocando a bochecha de Danny com mãos de papel. Ele teria a sua idade agora. Então ela se foi, e Helena perdeu aquele emprego também. Richard Thornton moveu-se pela sala como um maestro, orquestrando conversas, servindo vinho, rindo precisamente nos momentos certos. Ele usava confiança como outro terno caro. Danny fez-se menor no sofá, puxou os joelhos para cima, abriu um livro da biblioteca sobre o Egito Antigo e fingiu ler enquanto os homens falavam de negócios sobre aperitivos que custavam mais do que seu almoço escolar por um mês. Os termos são bastante claros. Um investidor disse em francês, seu tom suave como seda. Absolutamente, Richard concordou em inglês. Claro como cristal, mas eles não estavam dizendo a mesma coisa. A cabeça de Danny se ergueu de seu livro. O investidor francês tinha acabado de dizer algo sobre termos ajustáveis enquanto falava inglês sobre taxas fixas. As palavras não combinavam, nem perto. Ele olhou para sua mãe, visível por um momento na porta da sala de jantar. Ela estava observando-o com olhos arregalados. Não, sua expressão disse. Por favor, não. Danny voltou para seu livro, leu a mesma frase 4 vezes sem entender uma única palavra. Que delícia, uma das esposas disse, notando-o pela primeira vez. Richard, você não mencionou que tinha um filho. A sala ficou quieta por exatamente 2 segundos. Esse é o filho da ajuda, Richard disse suavemente. Ela teve uma emergência de cuidado infantil. O sorriso da mulher não vacilou, mas algo atrás de seus olhos sim. Oh, ela disse, que complacente de você. Ninguém olhou para Danny depois disso. Ele cessou de existir novamente, apenas parte da mobília, menos importante que as cadeiras em que sentavam. O jantar foi servido. Helena moveu-se entre a cozinha e a sala de jantar como um fantasma, enchendo copos de água antes que alguém notasse que estavam vazios, removendo pratos antes que alguém terminasse de mastigar. Danny observou as mãos dela tremerem ligeiramente enquanto ela colocava um prato de algo que cheirava a ervas e dinheiro. A conversa ficou mais alta. Vinho fazia as pessoas confiantes, negócios os faziam descuidados. A cláusula de responsabilidade, um investidor disse em francês, inclinando-se para trás em sua cadeira, é bastante favorável para nós. Não, muito favorável, outro concordou em francês. Ele não vai perceber até ser tarde demais. Richard levantou seu copo. Senhores, eu acredito que temos a fundação para algo extraordinário. Eles brindaram em 3 línguas, tilintaram cristal que custava mais que a mensalidade escolar de Danny, sorriram com dentes que tinham sido profissionalmente branqueados, e Danny sentiu seu coração começar a bater forte porque Richard tinha acabado de concordar com termos que não foram traduzidos. Responsabilidade que mudou inteiramente para ele, uma cláusula de saída que apenas existia em francês. Todo o acordo foi estruturado de 2 maneiras diferentes, dependendo de qual língua você entendia. Sua mãe apareceu ao seu lado, seu rosto tenso com aviso. Danny, ela sussurrou, nem uma palavra, nem uma palavra. Mas mãe, não há, ela se agachou, sua voz desesperada. Bebê, eu sei o que você está pensando. Não, por favor, não. Ele não sabe o que está concordando. Não é nosso negócio. Os olhos de Helena estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Nós não podemos ter opiniões em casas assim. Nós apenas trabalhamos. Nós mantemos nossas cabeças baixas. Nós sobrevivemos. Danny olhou por ela para Richard Thornton, que estava assinando algo agora, rindo, completamente inconsciente que ele estava prestes a perder tudo. Mãe, se você disser algo, a voz de Helena quebrou. Se você me envergonhar na frente dessas pessoas,
Eu vou perder este emprego. E me levou 3 meses para encontrar este. 3 meses, Danny, você entende o que isso significa? Ele entendeu. Eles estavam a 2 salários da despejo, que seus sapatos estavam presos com fita adesiva, que sua mãe chorava em silêncio no banheiro quando ela pensava que ele estava dormindo. Mas ele também entendeu o que estava acontecendo naquela mesa. Vá para a cozinha, Helena disse. Por favor, apenas vá esperar na cozinha até isso acabar. Danny levantou, começou a andar em direção à porta da cozinha, ficou a 3 passos de distância. Então ele ouviu Richard Thornton dizer: Bem, senhores, eu acho que estamos prontos para finalizar isso. Meu advogado revisará os documentos amanhã, mas eu não vejo problemas. Perfeito, o investidor francês disse, seu sorriso nunca alcançando seus olhos. Nenhum problema de todo. Danny parou de andar. A mão de sua mãe agarrou seu braço. Danny, não. Eles estão mentindo para ele, Danny disse. Não alto, mas não quieto também. A sala de jantar ficou em silêncio. Richard Thornton virou-se lentamente em sua cadeira. Sua expressão era confusão educada, o tipo que adultos usam quando crianças dizem algo inesperado. Desculpe, o quê? O rosto de Helena ficou branco. Sr. Thornton, eu peço desculpas. Ele não quis dizer. Eles estão dizendo coisas diferentes, Danny continuou, sua voz mais firme agora em inglês e francês. Não é o mesmo acordo. Por 3 segundos ninguém se moveu. Então Richard Thornton riu. Não foi um riso maldoso. Ainda não. Foi o riso de alguém genuinamente divertido por algo absurdo. Os outros homens se juntaram. Risadas educadas, sorrisos perplexos. Bem, Richard disse, ainda sorrindo. Isso é bastante uma imaginação você tem aí, filho. Eu não sou seu filho, Danny disse em silêncio. E eu não estou imaginando isso. A temperatura na sala caiu 10 graus. O sorriso de Richard permaneceu no lugar, mas seus olhos ficaram duros. Helena, por favor, remova seu filho da área de jantar. Sim, senhor, imediatamente. Eu sinto muito. Helena agarrou o braço de Danny mais forte. Espere. Um dos investidores inclinou-se para a frente, curiosidade substituindo o divertimento. Como você sabe o que estamos dizendo? Danny olhou para sua mãe. Ela estava balançando a cabeça freneticamente, murmurando a palavra não repetidamente. Eu falo 3 línguas, Danny disse. Português, inglês e francês. A sala explodiu em risadas. Riso real desta vez. Richard Thornton quase engasgou com seu vinho. 3 línguas, ele repetiu, limpando seus olhos. Oh, isso é rico. Isso é absolutamente rico. Richard, uma das esposas, tentou. Talvez ele, um de 9 anos de idade de Richard, gesticulou vagamente para Helena, para Danny, para tudo que eles representavam. Me diga que ele fala 3 línguas. O que vem a seguir? Ele vai criticar minha seleção de vinhos? Os investidores estavam rindo agora. Não cruelmente, apenas a maneira como as pessoas riem de algo impossível, como um cachorro fazendo cálculo, como um peixe andando de bicicleta. O rosto de Helena amassou. Eu sinto muito, Sr. Thornton. Ele assiste vídeos online e ele pensa. Eu não penso, Danny disse. Sua voz rachou. Eu sei, eles estão te enganando. O riso parou. Richard Thornton levantou-se lentamente, como uma tempestade se formando. Tire-o daqui, ele disse em silêncio. Agora, eles disseram em francês que a responsabilidade é toda sua. Danny disse rapidamente, as palavras caindo. Que a cláusula de saída os deixa ir embora sem penalidade. Mas você não pode. Em inglês, eles te disseram que é igual. Não é igual. É uma armadilha, Helena. A voz de Richard poderia ter congelado água. Remova seu filho. As garras de Zorte é bastante favorável para nós. Danny disse em francês perfeito. Ele não vai entender até ele assinar. A sala ficou em silêncio mortal. O rosto de um dos investidores franceses mudou apenas por 1 segundo. Mas Danny viu. Richard viu também. O que você acabou de dizer? Richard perguntou lentamente. Foi isso que eles disseram 15 minutos atrás.
Danny se soltou do aperto de sua mãe. Enquanto você estava servindo vinho, eles disseram em francês que a cláusula de saída é bastante favorável para eles. E você não vai entender até assinar. Mas em inglês, eles te disseram os termos são claros como cristal e completamente justos. Isso é Richard olhou para seus investidores. Essa não é a sessão de alocação de risco, Danny continuou. Sua voz estava tremendo agora, mas ele não podia parar. Em inglês, eles disseram que é distribuído igualmente. Em francês, eles disseram ele assume todos os riscos, não eles. Você, não eles. Você. Um dos investidores começou a falar. Parou. Começou novamente em inglês com forte sotaque. Isto é um mal-entendido. Isto não é um mal-entendido. Danny disse, sua voz firme agora. Eu ouvi cada palavra. Eu ouvi cada palavra. Vocês têm estado executando 2 acordos diferentes este tempo todo. Um em inglês para o Sr. Thornton, um em francês para vocês uns aos outros, e eles não combinam. Richard Thornton sentou-se lentamente. Seu rosto tinha ficado completamente em branco, o tipo caro de branco que vinha antes de decisões extremamente caras. Isso é verdade? Ele perguntou a seus investidores. Richard, vamos discutir isso racionalmente, é verdade? O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que Danny já tinha ouvido. Helena afundou em uma cadeira, cobrindo seu rosto com as mãos. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas, impotentes. Richard pegou o contrato, começou a ler, sua mandíbula apertou a cada linha. Saiam, ele disse finalmente. Quieto, mortal. Richard, se vocês apenas saírem da minha casa. Os investidores levantaram, reuniram seus papéis, saíram sem outra palavra. Suas esposas seguiram, segurando bolsas de grife, não olhando para ninguém. A porta da frente fechou. Então eram apenas 3 pessoas naquela enorme sala de jantar. Helena, Danny e Richard Thornton, segurando um contrato que o teria falido. Helena levantou sua cabeça. Sr. Thornton, eu vou arrumar minhas coisas. Sente-se, Richard disse. Ela congelou. Por favor, ele adicionou, e foi o por favor que a fez afundar de volta na cadeira. Richard olhou para Danny. Sério? Olhou para ele pela primeira vez. Quantos anos você tem? 9. E você fala 3 línguas. Sim, senhor. Onde você aprendeu? Danny olhou para sua mãe. Ela acenou mal. Senhora Chain, ele disse. Ela costumava ser cliente da mamãe. Ela era francesa e ela estava sozinha, e ela me ensinou enquanto mamãe trabalhava. Richard ficou quieto por um longo momento. Então ele colocou o contrato, esfregou seu rosto com ambas as mãos, riu uma vez, mas não foi um som feliz. Eu quase perdi tudo. Ele disse para ninguém em particular. Eu quase assinei tudo que construí, porque eu era muito arrogante para ouvir um de 9 anos. Você não sabia, Danny disse em silêncio. Eu não ouvi. Richard olhou para ele. Há uma diferença. Helena ainda estava chorando, mas em silêncio agora. O tipo de choro que vem de muitos anos de muito medo. Richard levantou, caminhou até a janela, olhou para seu gramado perfeito, seus carros perfeitos, sua vida perfeita que quase tinha desmoronado porque ele tinha presumido perfeição significava estar certo. Eu preciso ligar para meu advogado, ele disse finalmente. Todo este acordo precisa ser revisado. Cada palavra, cada cláusula. Ele virou-se de volta para eles. Helena, você não está demitida. Você está recebendo um aumento e suas horas estão mudando. Sem mais noites, sem mais fins de semana. E Danny, ele parou. Começou de novo. Danny pode vir aqui depois da escola se ele precisar. Ele pode fazer a lição de casa na biblioteca. Ele pode jantar conosco. Uma pausa. Se você quiser, Danny não sabia o que dizer. Nem sua mãe. Eu ouvi você, Richard disse em silêncio. Finalmente eu ouvi você. E eu sinto muito que levou quase perder tudo para eu ouvir. Ele caminhou até a porta, parou. O vidro que quebrei mais cedo, ele disse.
Era o copo de uísque do meu avô. Ele me deu quando fiz meu primeiro milhão. Disse-me para lembrar de onde eu vim. Ele sorriu, triste e pequeno. Eu acho que esqueci. Então ele os deixou lá. Helena e Danny, mãe e filho, ainda sentados em cadeiras. Como eles não deveriam tocar em uma casa que não era deles, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Helena puxou Danny para um abraço tão apertado ele mal podia respirar. Ela ainda estava chorando, mas agora ela estava rindo também. O tipo de riso que vem de alívio tão profundo que parece alegria. Você me assustou até a morte, ela sussurrou em seu cabelo. Não faça isso de novo. Ok, mas também ela se afastou para olhar para ele. Também eu tenho tanto orgulho de você. Eu poderia explodir. Dani sorriu, então franziu a testa. Mãe, você acha que ele quis dizer sobre eu vir aqui depois da escola? Helena limpou seus olhos, olhou ao redor da sala de jantar, para o cristal e a porcelana e a vida que ela tinha passado anos limpando, mas nunca tocando. Eu não sei, bebê, ela disse honestamente, mas eu acho que acabamos de descobrir que se manifestar importa, mesmo quando você está com medo. Talvez especialmente quando você está com medo. No andar de cima, Richard Thornton sentou em seu escritório com a cabeça nas mãos. O contrato estava em sua mesa, cada página um lembrete de sua própria cegueira. Seu telefone zumbiu, seu advogado ligando de volta, mas ele não atendeu. Em vez disso, ele pensou em um menino de 9 anos que viu o que ele não podia ver, que se manifestou quando custou-lhe tudo para fazê-lo, que valia a pena ouvir apesar de usar sapatos de fita adesiva e carregar uma mochila de segunda mão. Ele pensou em Helena, que criou aquele menino enquanto limpava banheiros de outras pessoas, que o ensinou a ser corajoso mesmo enquanto o ensinava a ser invisível. E ele pensou no vidro que ele tinha quebrado naquela tarde. Não acidentalmente. Ele tinha jogado contra a parede em frustração por outro acordo de negócios que parecia errado. O vidro tinha estilhaçado, assim como suas suposições. Talvez fosse hora de quebrar mais algumas coisas, como as regras que diziam que algumas pessoas importavam e outras não. Como a crença que dinheiro significava estar certo, como as paredes entre pessoas que serviam e pessoas que eram servidas. Talvez fosse hora de ouvir. O telefone zumbiu novamente. Desta vez, Richard atendeu. Tom, ele disse a seu advogado, limpe sua agenda. Nós precisamos revisar cada contrato que assinei nos últimos 5 anos. E então ele pausou. Então eu preciso que você prepare alguns documentos para um fundo de bolsas de estudo para crianças talentosas que precisam de uma chance. O que causou isso? Seu advogado perguntou. Richard olhou para o vidro quebrado ainda espalhado no chão de seu escritório, para o contrato que o teria arruinado, para a vista de sua janela que de repente parecia diferente. Vamos apenas dizer, ele disse em silêncio. Alguém me lembrou o que eu tinha esquecido. Ele desligou, voltou para baixo e encontrou Helena e Danny ainda na sala de jantar, parecendo perdidos. Vocês dois comeram? Richard perguntou. Eles balançaram suas cabeças. Então vamos consertar isso, ele disse. E Danny, enquanto comemos, por que você não me conta sobre a Sr. Chen? Ela parece alguém que vale a pena conhecer. Pela primeira vez em 9 anos, Danny Martinez sentou-se em uma mesa de sala de jantar que não era em sua própria casa e não sentiu como se estivesse invadindo. Sua mãe sentou-se ao lado dele, suas costas retas pela primeira vez durante todo o dia. E Richard Thornton sentou-se à frente deles, aprendendo o que significava ouvir vozes que ele tinha passado uma vida inteira ignorando. O cristal ainda brilhava. Os candelabros ainda brilhavam. A mansão ainda era perfeita. Mas algo fundamental tinha mudado. Algo que começou com quebrar vidro e terminou com quebrar as paredes que separavam as pessoas em categorias de valor. Começou com um menino que se recusou a ser invisível. E mudaria tudo. Danny acordou às 5h47 am, ao som de sua mãe chorando no banheiro. Não o tipo alto de choro,
O tipo que ela tentava esconder atrás de água corrente e portas fechadas. O tipo que fazia seu peito doer porque ele sabia exatamente o que significava. Ela pensou que eles tinham perdido tudo. Ele apertou seu ouvido contra a porta fina. Mãe, a água desligou. Silêncio. Então sua voz, muito brilhante, muito forçada. Eu estou bem, bebê. Volte a dormir. É quase 6 meses. Danny inclinou sua testa contra a porta. E você não está bem. A fechadura clicou. Helena abriu a porta, seus olhos vermelhos mais secos agora. Ela tinha limpado a evidência, mas Danny tinha aprendido a ler as coisas que ela não podia esconder. As mãos trêmulas, a maneira como ela se mantinha muito quieta, como se mover pudesse quebrá-la. Eu tive um sonho ruim, ela mentiu. Sobre a noite passada não era uma pergunta. Helena afundou na beira da banheira, de repente parecendo décadas mais velha que seus 32 anos. Danny, eu preciso que você entenda algo. O que você fez ontem? Eu sinto muito, ele disse rapidamente. Eu sei que eu deveria ter ficado quieto. Eu sei que eu te envergonhei. Pare! Helena agarrou seus ombros, olhando-o direto nos olhos. Não ouse pedir desculpas por estar certo. Não se desculpe nunca por falar a verdade. Danny piscou. Mas você disse que eu estava com medo. Eu ainda estou com medo. Sua voz rachou. Porque homens como Richard Thornton, eles dizem coisas no momento. Coisas lindas. Mas quando o sol nasce e eles lembram quem somos, ela parou, incapaz de terminar. Você acha que ele vai te demitir hoje? Helena levantou, virou-se e começou a dobrar toalhas que não precisavam ser dobradas. Eu acho que precisamos estar preparados para qualquer coisa, o que significa você ir para a escola como normal. Você não conta a ninguém o que aconteceu. E se quando eu chegar em casa cedo hoje, nós começamos a procurar por meu próximo emprego? Ele disse. Ele disse muitas coisas, Danny. Depois de quase perder milhões de dólares, depois de ser humilhada por um de 9 anos na frente de investidores, ela finalmente olhou para ele. Pessoas dizem o que precisam dizer em momentos assim. Não significa que eles querem dizer isso quando a realidade se instala. Danny queria argumentar, queria acreditar que a noite passada tinha mudado algo fundamental. Mas ele tinha aprendido cedo que esperança era cara, e eles não podiam pagar para comprar muito dela. Ok, ele disse em silêncio, eu vou para a escola. Helena beijou sua testa, segurando por um segundo muito longo. Eu te amo, não importa o que aconteça hoje. Amo você também, mãe. Ela partiu para a mansão Thornton às 6h30, Miami. Seu uniforme passado, seu rosto cuidadosamente em branco. Danny observou da janela de seu apartamento enquanto ela caminhava para o ponto de ônibus. Seus ombros curvados para dentro contra o frio da manhã. Ou talvez contra o que estava vindo. A mansão Thornton parecia diferente à luz do dia, menos como um palácio, mais como o que realmente era. Uma declaração. Cada cerca viva, perfeitamente aparada, gritava, eu tenho dinheiro. Cada janela brilhante refletia de volta o mundo que não pertencia a pessoas como Helena Martinez. Ela usou sua chave para entrar pela entrada de serviço. A cozinha lhe estava vazia. Geralmente, Sra. Chen, não, isso era outra casa anos atrás. Geralmente, ninguém estava lá aqui tão cedo, exceto Helena. Mas hoje, Richard Thornton sentou no balcão da cozinha bebendo café de uma caneca que provavelmente custava mais que seu salário semanal. Helena congelou. Sr. Thornton, eu não esperava. Eu posso voltar. Sente-se, Helena. Seu coração parou. Era isso. O discurso antes da demissão, o você é uma boa trabalhadora, mas conversa que sempre terminava da mesma maneira. Senhor, se isso é sobre a noite passada, sente-se. Não bravo, apenas firme. Helena sentou, suas mãos dobradas apertadas em seu colo, preparando-se para o impacto. Richard colocou seu café. Ele parecia cansado, como se tivesse ficado acordado a noite toda. Eu liguei para meu advogado à meia-noite, ele disse. Acordei-o, fiz ele revisar cada documento que aqueles investidores me enviaram.
Helena disse nada. O que ela podia dizer? Danny estava certo sobre tudo, cada única palavra. Richard riu, mas soou quebrado. A cláusula de responsabilidade, os termos de saída, a alocação de risco, era tudo estruturado para me falir se algo desse errado. E eles enterraram em francês, sabendo que eu nunca pegaria, porque eu era muito arrogante para contratar um tradutor adequado. Eu sinto muito, Helena sussurrou. Por que você está pedindo desculpas? Seu filho me salvou do maior erro da minha carreira. Ele levantou, caminhou até a janela. Você sabe o que eu fiz depois que você saiu ontem à noite? Helena balançou a cabeça. Eu sentei em meu escritório e olhei para cada negócio que fiz nos últimos 5 anos. Cada contrato, cada negociação. E você sabe o que eu percebi? Ele virou-se para encará-la. Eu tenho estado tomando decisões baseadas em confiança em vez de competência, em imagem em vez de informação. Eu tenho estado tão certo que eu era a pessoa mais inteligente em cada sala que eu parei de realmente ouvir a qualquer um. Sr. Thornton, de 9 anos, teve que me salvar de mim mesmo. Ele riu novamente, aquele mesmo som quebrado. De 9 anos que senta em cantos tentando ser invisível, enquanto eu desfilo por aí, pensando que sou invencível. O silêncio se estendeu. Helena não ousou quebrá-lo. Eu quis dizer o que eu disse ontem à noite, Richard disse finalmente. Sobre o aumento, sobre as horas, sobre Danny ser bem-vindo aqui. Ele pausou. Mas eu preciso saber se você confia nisso. Porque se você não, se você acha que eu estou apenas dizendo palavras porque eu me sinto culpado, então nós precisamos ter uma conversa diferente. Helena olhou para ele. Realmente olhou. Ela tinha limpado a casa deste homem por 6 meses. Mas esta foi a primeira vez que ela realmente o tinha visto como uma pessoa, em vez de apenas um empregador. Uma pessoa que cometeu erros, que se sentia envergonhada, que estava tentando à sua própria maneira desajeitada fazer algo certo. Eu estou com medo, ela admitiu. Nós estivemos aqui antes, diferentes casas, diferentes promessas. Eles sempre terminam da mesma maneira. Eu sei. Richard sentou-se novamente. E eu não posso provar que sou diferente com palavras. Eu só posso provar isso com tempo, com ação, com... Ele parou, começou de novo. Meu avô limpou pisos em uma fábrica por 30 anos. Ele economizou cada centavo para que meu pai pudesse ir para a faculdade. Meu pai construiu um pequeno negócio para que eu pudesse ter oportunidades que ele nunca teve. E em algum lugar ao longo do caminho, eu esqueci que meu sucesso foi construído nas costas de pessoas que limpavam pisos. Helena sentiu lágrimas ameaçando. Ela as empurrou para baixo. Por que você está me contando isso? Porque você merece saber que eu entendo, que eu vejo o risco que você está correndo ao confiar em mim, que eu não vou desperdiçá-lo. Ele deslizou uma pasta pelo balcão. Novo contrato, horas garantidas, benefícios de saúde, um salário que reflete o que você realmente vale, não o que o mercado diz que eu posso me safar pagando a você. As mãos de Helena tremeram enquanto ela abria a pasta. Os números na página não faziam sentido. Eles eram muito altos, quase o dobro do que ela estava ganhando agora. Eu não posso, isso é demais. Não é o suficiente, Richard interrompeu. Mas é um começo. E se você ficar, se você me der uma chance de provar que isso é real, então nós vamos revisitá-lo em 6 meses junto com outra coisa. Ele puxou outro papel, um fundo universitário para Danny. Bolsa integral para qualquer escola que o aceite quando a hora chegar. Helena não podia parar as lágrimas agora. Elas vieram quentes e rápidas, anos de medo e exaustão derramando-se. Por quê? Porque seu filho viu a verdade quando todos os outros, incluindo eu, se recusaram a olhar. Porque ele se manifestou quando custou-lhe tudo para fazê-lo. Porque talento e inteligência não se importam com códigos postais ou contas bancárias. A voz de Richard suavizou. E porque talvez, se eu fizer isso certo, eu posso lembrar quem eu deveria ser. Helena limpou seus olhos, olhou para o contrato.
No homem que tinha passado meses sendo apenas um empregador e estava agora tentando se tornar algo mais complicado, algo como decente. E Danny? Ela perguntou. Você realmente quis dizer sobre ele vir aqui depois da escola? Eu gostaria que ele o fizesse se ele quiser. Richard hesitou. Eu preciso pedir desculpas a ele adequadamente por rir, por dispensá-lo, por fazê-lo sentir como se ele não importasse. Ele tem 9. Ele vai te perdoar. Isso não significa que eu não devo a ele a desculpa. Helena fechou a pasta, segurou-a contra seu peito como um escudo, ou talvez uma promessa. Ok, ela disse em silêncio. Ok, nós vamos tentar. Mas se algo mudar, se isso acabar sendo apenas culpa ou caridade, eu preciso que você me diga. Não nos deixe construir esperança em algo que não é real. Eu prometo. Richard estendeu sua mão. Helena apertou-a. Seu aperto era firme, mas não esmagador, igual, como se fossem duas pessoas fazendo um acordo, não um empregador concedendo misericórdia. Obrigada, ela sussurrou. Agradeça, seu filho, Richard respondeu. Ele é quem começou tudo isso. 3 quarteirões de distância, Danny Martinez sentou em sua sala de aula da 3ª série. Encarando uma folha de exercícios de matemática, ele não podia focar. Ele continuou pensando em sua mãe, sobre o olhar em seu rosto esta manhã, sobre a maneira como ela tinha dito, quando eu chegar em casa cedo, em vez de, se sua professora, Sr. Rodrigues, parou ao lado de sua carteira. Danny, tudo bem? Ele acenou automaticamente. Sim, senhora. Você não escreveu nada em 20 minutos porque sua mãe estava provavelmente sendo demitida agora, porque eles provavelmente teriam que se mudar novamente, porque ele tinha tentado fazer a coisa certa, e isso ia custar-lhes tudo, mas ele não podia dizer isso. Então ele pegou seu lápis e escreveu 78 quando 56. Senhora Rodrigues apertou seu ombro uma vez gentil, então seguiu em frente. Ela sabia. Professores sempre sabiam, mas saber não consertava nada. A manhã se arrastou. O almoço veio e foi. Danny comeu sozinho como sempre, tentando não pensar em sua mãe sentada em seu sofá gasto, circulando anúncios de emprego no jornal. Às 2h15 p.m., o telefone da sala de aula tocou. Senhora Rodrigues atendeu, ouviu, então olhou para Danny com uma expressão ele não podia ler. Danny, você precisa juntar suas coisas. Alguém está aqui para te pegar. Seu estômago caiu. Retirada antecipada significava emergência. Emergência significava tudo tinha desmoronado. Ele arrumou sua mochila com mãos trêmulas. Caminhou até o escritório como se estivesse caminhando para seu próprio funeral. Mas não era sua mãe esperando no escritório. Era Richard Thornton, vestindo jeans e uma camisa comum, parecendo completamente fora de lugar entre as cadeiras de plástico e obras de arte infantis. Ele levantou quando Danny entrou, suas mãos nos bolsos, como se ele não soubesse o que fazer com elas. Oi, Danny, ele disse. E então, antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, eu te devo um pedido de desculpas. Danny olhou fixamente. A secretária do escritório olhou fixamente. Senhora Rodrigues, que o tinha seguido, olhou fixamente. Eu ri de você, Richard continuou. Eu te descartei. Eu te fiz sentir pequeno e sem importância. E eu estava errado. Completamente. Totalmente errado. Você foi a única pessoa naquela sala corajosa o suficiente para falar a verdade. E eu sinto muito por não ter ouvido a primeira vez que você tentou me dizer. Danny sentiu sua garganta se fechar. Está tudo bem. Não está tudo bem, mas eu vou fazer melhor. Richard agachou-se ao nível dos olhos de Danny. Sua mãe disse sim a tudo isso. O novo contrato, as horas, o fundo universitário. E eu estou aqui para perguntar se você estaria disposto a me dar uma segunda chance. Venha para casa depois da escola, faça a lição de casa, jante conosco. Deixe-me provar que a noite passada significou algo. Danny olhou para a Sra. Rodrigues. Ela acenou ligeiramente, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Onde está minha mãe? Danny perguntou. Na casa esperando por você.
Richard sorriu, pequeno e incerto. Ela queria estar aqui, mas nós imaginamos que você poderia preferir um rosto familiar para a viagem para casa. Você está me levando se estiver tudo bem para você. Danny pensou sobre a viagem de ônibus, sobre ir para casa para seu apartamento vazio, sobre as lágrimas de sua mãe esta manhã. Então ele pensou sobre a noite passada, sobre se manifestar mesmo quando ele estava apavorado, sobre a maneira como Richard tinha olhado para ele depois que os investidores saíram. Realmente olhou para ele talvez pela primeira vez. Ok, Danny disse. Vamos. Richard levantou, alívio claro em seu rosto. Obrigado por me dar uma chance. Enquanto eles caminhavam para o estacionamento para um carro que custava mais de 5 anos do salário antigo de sua mãe, Danny percebeu algo. A noite passada tinha quebrado o vidro, mas hoje era sobre construir algo novo das peças, algo que poderia realmente durar. A viagem de carro foi silenciosa pelos primeiros 3 minutos. Danny sentou no banco de trás do Mercedes de Richard, observando a cidade borrar pela janela. O couro cheirava a novo. Tudo neste carro provavelmente custava mais do que sua mãe ganhava em 1 ano. Você pode sentar na frente se quiser, Richard disse olhando no espelho retrovisor. Eu estou bem aqui atrás. Outro minuto de silêncio. Então Richard pigarreou. Sua professora parece legal, Sr. Rodrigues. Ela é. Ela pareceu surpresa quando eu apareci. Todos ficaram surpresos. Danny finalmente olhou para o reflexo de Richard no espelho. Pessoas ricas geralmente não buscam crianças da minha escola. Richard fez uma careta. Eu suponho que não. Está tudo bem. Eu estou acostumado a ser o diferente. Isso não deveria ser algo a que você está acostumado. Richard parou em um semáforo vermelho, virou ligeiramente em seu assento. Danny, eu preciso que você entenda algo. O que eu estou tentando fazer aqui com o contrato, o fundo universitário, trazendo você para casa, não é caridade. O que é então? Sou eu tentando ser menos idiota. A luz ficou verde. Richard dirigiu. Minha vida inteira eu me cerquei de pessoas que me dizem que sou inteligente, que concordam com tudo que eu digo, que riem das minhas piadas mesmo quando não são engraçadas. E em algum lugar ao longo do caminho, eu comecei a acreditar que eu realmente era a pessoa mais inteligente em cada sala. Danny disse nada, apenas ouviu. Então um de 9 anos me provou errado na frente de todos. A voz de Richard engasgou. E em vez de ser grato, meu primeiro instinto foi rir, te dispensar, proteger meu ego em vez de proteger meu negócio. Você não sabia que eu realmente falava francês. Eu não me importei o suficiente para descobrir. Richard entrou em sua entrada, desligou o motor, virou-se para encarar Danny totalmente. Essa é a parte que me mantém acordado à noite. Não que eu não acreditei em você, que eu nem considerei que você poderia estar dizendo a verdade. Danny desabotoou seu cinto de segurança lentamente. Minha mãe diz que pessoas ricas não nos veem. Eles veem através de nós como se fôssemos vidro. Sua mãe está certa. Richard abriu sua porta e eu estou tentando quebrar aquele vidro se você me deixar. Eles caminharam para a casa juntos. Helena estava na cozinha, e o alívio em seu rosto quando ela viu Danny fez seu peito apertar. Bebê. Ela o puxou para um abraço que durou mais do que o normal. Você está bem? Sr. Thornton pediu desculpas na frente de todos na escola. Helena olhou para Richard por cima da cabeça de Danny. Algo passou entre eles. Entendimento, talvez, ou o começo de confiança. Ele me contou. Lena disse, vamos, eu fiz seu favorito. Danny parou. Você cozinhou aqui? Sr. Thornton disse que eu poderia usar a cozinha. Disse, esta é a nossa casa agora, também, se quiséssemos ser. As palavras pairaram no ar, lar. Eles tinham vivido em 8 apartamentos diferentes nos 9 anos de Danny. Nenhum deles tinha jamais parecido lar. Eles eram apenas lugares onde eles ficavam até o aluguel aumentar, ou o senhorio decidir que ele não gostava da aparência deles. Não a casa inteira, Richard adicionou rapidamente. Eu não estou dizendo para se mudar. Eu quero dizer, ele parou e começou de novo.
O que eu quero dizer é que vocês são bem-vindos aqui ambos, não como empregado e empregador enquanto ele lutava pela palavra. Pessoas, Danny ofereceu. Sim, como pessoas. O jantar foi estranho no início. Eles sentaram na mesa da cozinha, não na sala de jantar formal onde o desastre tinha acontecido ontem à noite. Helena tinha feito um Ross Cone e o cheiro encheu a casa com algo que parecia quase calor. Isso é incrível, Richard disse depois da primeira mordida. Eu tenho comido comida de restaurante por tanto tempo, eu esqueci como a culinária de verdade sabe. Helena sorriu. Pequeno, mas genuíno. A receita da minha avó. Me conte sobre ela. E Helena o fez lentamente no início. Então, com mais confiança. Ela falou sobre crescer em uma casa pequena em São Paulo, sobre sua avó que criou 6 filhos enquanto trabalhava em 3 empregos, sobre vir para a América com nada além de esperança e uma mala. Danny observou sua mãe transformar, viu seus ombros endireitar, ouviu sua voz ficar mais forte. Esta era a mãe que ele via em casa, não a mulher invisível que ela se tornava nas casas de outras pessoas. Richard ouviu como se estivesse ouvindo a história mais importante já contada. Fez perguntas, riu das partes engraçadas, pareceu genuinamente triste nas partes difíceis. Sua avó soa como uma mulher notável, ele disse. Ela teria gostado de você, Helena respondeu. Então se corrigiu. Eu quero dizer, ela teria visto através de mim. Richard terminou. Teria me repreendido por minhas bobagens. Provavelmente, Helena sorriu. Ela não acreditava em desperdiçar palavras em polidez quando a verdade era mais importante. Danny vem por isso honestamente. Então eles comeram em silêncio confortável por um momento. Então Richard colocou seu garfo. Eu tenho uma proposta e eu quero que vocês dois pensem sobre isso honestamente antes de responder. Danny sentiu seu estômago apertar. Lá vem, a pegadinha. Sempre havia uma pegadinha. Eu preciso de ajuda. Richard disse simplesmente. Ajuda real. Eu estou reestruturando todo o meu negócio. Cada contrato, cada acordo, cada parceria. E eu percebi algo. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu não confio mais no meu julgamento. Que tipo de ajuda? Helena perguntou cuidadosamente. Danny, Richard olhou para ele diretamente. Eu preciso de alguém que vê o que outros perdem, que não tem medo de se manifestar, que entende que as palavras importam, especialmente quando estão em línguas diferentes. Eu tenho 9, Danny disse. Eu sei que é por isso que eu não estou te oferecendo um emprego. Eu estou te oferecendo uma educação. Richard puxou uma pasta. Há um programa na universidade para crianças superdotadas. Imersão em línguas, estudos culturais, teoria da tradução. É projetado para estudantes do ensino médio, mas eu pedi um favor. Eles vão te testar. Se você se qualificar, você frequentaria 2 vezes por semana. Depois da escola, o coração de Danny disparou. Isso soa caro. Essa não é sua preocupação. Sua preocupação é se você quer fazer isso. Por quê? Danny perguntou. Por que fazer tudo isso? Richard ficou quieto por um longo momento. Porque eu tenho uma filha, ele disse finalmente. Ela tinha morrido 3 anos atrás. Acidente de carro. Ela tinha 16. A cozinha ficou em silêncio. O nome dela era Sophie. A voz de Richard rachou. Ela queria ser tradutora para a ONU. Falava 4 línguas. Poderia ter falado 10 se ela tivesse tido tempo. Ele limpou seus olhos asperamente. Depois que ela morreu, eu me joguei no trabalho. Parei de ver pessoas como pessoas, apenas vi acordos e números e maneiras de fazer mais dinheiro. Helena esticou-se pela mesa, apertou sua mão uma vez. Então você apareceu? Richard continuou olhando para Danny. Falando 3 línguas, vendo coisas que eu não podia ver. E por um momento, eu vi Sophie, não como uma substituição. Você não é ela, mas como um lembrete do que importa, de quem importa. Danny sentiu lágrimas em suas bochechas, mas não as limpou. Eu vou tentar, ele disse.
Se o teste disser que eu sou bom o suficiente, eu vou tentar. Você já é bom o suficiente, Richard disse firmemente. O teste apenas prova isso para todos os outros. Eles terminaram o jantar com conversa mais leve. Richard perguntou sobre os assuntos favoritos de Danny, história e leitura, seu menos favorito, ginástica, o que ele queria ser quando crescesse. Ele não sabia ainda, e isso estava bem. Depois que eles comeram, Richard mostrou a Danny a biblioteca. Estantes do chão ao teto repletas de livros. Um canto de leitura com um assento na janela. Uma mesa com boa iluminação. Isso é seu agora. Se você quiser, faça a lição de casa daqui. Leia o que quer que te interesse. Eu vou ficar fora do seu caminho. Danny passou a mão ao longo das lombadas. Mais livros do que ele já tinha visto fora de uma biblioteca. Eu posso realmente? Está apenas juntando poeira, caso contrário. Sophie costumava passar horas aqui dentro. Richard sorriu. Triste, mas real. Eu acho que ela gostaria de saber que alguém estava usando-o novamente. Naquela noite, enquanto Richard os levava de volta para seu apartamento, Danny perguntou a pergunta que tinha estado queimando em sua mente. O que aconteceu com os investidores? Os da noite passada? A mandíbula de Richard apertou. Eu apresentei uma queixa no International Business Bureau. Eles estão sendo investigados por fraude. Não poderão operar no meu Yale por um longo tempo. Bom, Danny disse em silêncio. Sua bravura fez isso. Sua disposição para se manifestar mesmo quando todos te disseram para não. Richard parou em seu prédio. Não perca isso nunca, ok? Não deixe o mundo te ensinar a ser menor do que você é. Helena e Danny subiram os 3 lances de escada para seu apartamento. O prédio cheirava a comida velha e mofo. A porta deles emperrava do jeito que sempre fazia. Dentro, seus móveis estavam gastos e descombinados. Mas algo tinha mudado. Mãe, Danny perguntou enquanto ela o aninhava na cama. Você acha que isso é real? Helena sentou na beira de seu colchão. Eu acho que Richard está tentando. Eu acho que ele está sofrendo e perdido e tentando fazer algo bom com sua dor. Ela escovou o cabelo da testa de Danny. Mas nós vamos ter cuidado, ok? Nós vamos proteger nossos corações enquanto vemos se suas intenções combinam com suas ações. Eu gosto dele, Danny admitiu. Mesmo que eu esteja com medo também. Eu também, bebê. Eu também. Depois que Helena saiu, Danny deitou no escuro pensando em Sophie, que nunca conseguiu ser tradutora da ONU. Sobre sua mãe, que passou anos sendo invisível. Sobre Richard, que tinha tudo exceto a coisa que mais importava. Sobre como um jantar tinha aberto 3 vidas e deixado a luz entrar. Ele pensou sobre a biblioteca, sobre os livros esperando por ele, sobre o programa na universidade, sobre possibilidades que não tinham existido 48 horas atrás. E ele pensou sobre o que Richard tinha dito. Não deixe o mundo te ensinar a ser menor do que você é. Danny Martinez tinha passado 9 anos fazendo-se invisível, encolhendo para caber em cantos de casas de outras pessoas, aprendendo a ocupar menos espaço. Talvez fosse hora de aprender algo diferente sem si. Talvez fosse hora de parar de desaparecer. 3 milhas de distância, Richard Thornton sentou no quarto de Sophie pela primeira vez em 6 meses. Suas medalhas de competições de línguas ainda pendiam na parede. Seus livros forravam as estantes em ordem alfabética, porque ela tinha sido meticulosa assim. Eu conheci um garoto hoje, ele disse para a quietude. Ele me lembra você. Inteligente, corajoso, vê o mundo em mais cores que a maioria das pessoas. A sala não respondeu. Nunca fez. Eu estou fazendo isso então, ele disse para a quietude. Eu estou tentando. Não perfeitamente, mas honestamente. A sala não respondeu. Mas o silêncio parecia quente agora. Cheio de possibilidade em vez de luto. Ele pensou em Danny, em Helena, nos investidores que ele quase tinha deixado destruí-lo. Sobre como a coragem de um menino o tinha ensinado a ouvir, como se manifestar tinha mudado 3 vidas. Richard pegou seu telefone, começou a rascunhar o anúncio para a primeira turma de bolsas da fundação.
20 crianças, 20 chances, 20 vozes que merecem ser ouvidas. Não era o suficiente para consertar tudo, mas era um começo. E às vezes é tudo que a coragem exige. Não perfeição, apenas começar. Danny Martinez adormeceu com o diário em seu peito, sonhando com línguas que ele ainda não tinha aprendido, com estudantes que ele conheceria, com ondulações se espalhando mais longe do que ele podia imaginar. Ele tinha passado 9 anos aprendendo a ser invisível. Uma noite o ensinou a ser visto. E tudo mudou, não porque ele era especial, porque ele era corajoso, porque ele se manifestou quando o silêncio teria sido mais fácil, porque ele se recusou a deixar o medo vencer. O milionário tinha rido, mas o menino falou de qualquer maneira, e isso fez toda a diferença.